Eu convido meus irmãos, minhas irmãs, a se colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor, aleluia, em 1 Coríntios, aleluia, 1 Coríntios, capítulo 2, Deus seja louvado. Aleluia. Primeiro Coríntios, capítulo 2, aleluia. Versículo 9 até o versículo 12. Aleluia. Amém? Amém. Diz assim, posso ler? Mas como está escrito, repita comigo, como está escrito. As coisas que os olhos não viu e os ouvidos não ouviu e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Preste muita atenção. É o que está escrito. Amém? Eu vou repetir de novo com vocês. Vamos lá. Como está escrito, porque a maioria das pessoas, irmão, elas querem seguir a Deus sem estar estando fora da Bíblia. Fora da Bíblia você nunca vai alcançar nada. Fique guardando bem isso. Se você quer servir a Deus, sirva de acordo do que está escrito. Diz assim o segundo versículo: Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Você não vai conseguir nada, primeiro, sem crer no que está escrito. Segundo, sem o Espírito Santo. E o maior segredo do Espírito Santo é você conhecer a Deus. É o único que vai te dar a capacidade de conhecer a Deus. Não é as coisas materiais. Não é você chegar aqui porque você está necessitado, porque você está doente, porque você quer um milagre, porque você quer uma providência, você quer um trabalho, você quer um... Não é nada disso. Nós aceitamos a Jesus para conhecer a Deus através do Espírito Santo. Segunda coisa, versículo 11: porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Aleluia. Versículo 12: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que conheçamos as coisas que nos foi dada por Deus.
Ora comigo. Feche os teus olhos. Diga: vem a mim, Espírito Santo. Diga: vem a mim, Espírito Santo. Aleluia. Eu não quero só uma manifestação. Repita: eu não quero só uma manifestação. Eu não quero só sentir a tua presença. Eu quero que o Senhor more dentro de mim. Que o Senhor viva dentro de mim. Para que eu possa herdar, aleluia, as grandes promessas de Deus, a minha salvação, a vida eterna, aleluia, a cidade celestial, o meu nome escrito no livro da vida. Diga: vem a mim, Espírito Santo, não só por um momento, não só quando eu preciso, que eu choro, não quando eu estou na prova, mas em todo tempo. Diga: vem a mim, Espírito Santo. Eu sei que tu tem muito para me dar, e eu estou aqui para receber o que o Senhor tem para a minha vida. Diga: vem a mim, Espírito Santo, e faz morada eterna dentro de mim. Diga: obrigado, Senhor. Diga: toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, todo domínio, louvor e adoração seja dada ao Pai através de Cristo Jesus. Como nós somos a igreja na terra, assim, Senhor, recebe esta noite as nossas vidas, Pai, como louvor e adoração ao teu nome. Amém? Podemos aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos são venezuelanos aí? Levante a mão. Quantos me entendem bem? Você me entende bem? Olha lá, pelo amor de Deus, vocês têm que me entender. Amém? Vamos lá. Meus amados irmãos, sem a palavra, sem Bíblia, nada vai acontecer, nem na sua vida, em nada. A gente precisa entender que se eu quero servir a Deus, tem que ser de acordo com a Bíblia, com a palavra. Nós estamos vivendo uma incredulidade geral. É muita gente frequentando congregações, mas milagre quase não acontece mais. As curas que eram grandes quase não acontece. A pessoa vem doente, sai doente. Só você vê a fila que dá, e de manhã cedo os milhões que vão para os postos médicos. Onde é que está o problema? O problema não está em quem prega, em quem ensina. O problema nunca foi quem está pregando, quem está ensinando. O problema está nas pessoas que querem crer em Deus sem Bíblia, querem crer em Deus sem conhecimento. Aleluia. Jesus disse assim, ó: quem crê em mim, olha só, presta atenção, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior. Quando Jesus fala da parábola do semeador, escute bem, o problema não foi o semeador,
a mesma semente que foi dado, que estava à beira do caminho, a mesma semente que estava em pedregais, era a mesma semente que caiu entre os espinhos, e a mesma semente, era o mesmo homem, era a mesma pessoa que levou a semente para aquele que tinha a boa terra. A boa terra é aquele que crê, mas crê de verdade. Só que as pessoas hoje, elas querem ter uma fé sem obediência. Poxa, aí é difícil. Oh, pastor, eu não recebi. Está desobediente. Não existe fé sem obediência. Abraão foi justificado pela fé, mas ele teve que obedecer. Todos lá no capítulo 11 aos Hebreus, e quando você vai no versículo 5, ele está escrito lá: Abraão creu e obedeceu. Nós estamos vivendo, escute isso aqui, nós estamos vivendo uma situação miserável, pobre de fé, pobre da presença de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas, irmão, correm para a igreja, mas o intuito dele é só receber. E agora você vai descobrir uma coisa: culto não é para receber nada. Tu vai para onde? Vou para a igreja, vou receber a minha bênção. Culto não é para receber nada. Culto é para dar. Aleluia. Adoração, então começa a adorar. É para dar glória, então começa a adorar. É para engrandecer o nome do Senhor. Quando você guarda bem isso, porque o pastor ali, eu fui lá e eu não recebi, mas eu fui lá no outro pastor e eu recebi. O erro nunca está em quem prega. Jesus, o apóstolo Paulo, usando o apóstolo Paulo, ele diz assim: não importa como é pregado, se um prega por porfia, por inveja, por contenda, o que importa é que o evangelho seja pregado. O evangelho seja pregado. Lá em Romanos 1:16 ele disse: o evangelho é poder de Deus. Aleluia. Quantos creem que o evangelho é poder de Deus? Mas o evangelho não tem poder nenhum, irmão. O evangelho não tem poder nenhum quando você não crê. Por isso que ele diz: o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Quantos vai crendo aí? Quantos vai fazer de acordo com as escrituras? Quando Jesus falou a parábola do rico e do Lázaro, eu quero citar a parte do rico. O rico tinha tudo e Lázaro não tinha nada, só enfermidade e miséria. Mas Lázaro, ele cria no Deus até o último momento, mesmo ele não ganhando nada, não tendo nada, porque a maioria das pessoas só crê em Deus quando recebe uma bênção. Aleluia. As pessoas só acreditam em Deus quando recebe o milagre. Lázaro não foi preciso ele receber nada.
Eita, quem está entendendo o que eu estou falando? Ele morreu na miséria, mas crendo. Ele comia da migalha que caía da mesa lá do seu filho, mas ele cria, porque o crer dele não era horizontal, era vertical, era para cima, não era pelas coisas que ele poderia ganhar. Mas quando o rico estava em tormento e fogo, ele disse assim: pai Abraão, manda alguém à casa dos meus irmãos, à casa do meu pai, porque ainda tenho 5 irmãos, para que ele não venha para esse lugar de tormento. Jesus, na parábola, não diz assim: pode deixar que eu vou salvar lá, pode deixar que eu vou mudar lá, pode deixar que eu vou entrar com providência lá. Não, a resposta foi esta, aleluia: lá tem Moisés e os profetas. Se ele não crê no que está escrito, do que é dito, como eles crerão naquilo que eles não podem ver? Preste muita atenção. A fé só vem através do que está escrito. E não é somente ler para acreditar, é ler para viver, para praticar o que está escrito. Quando nós colocarmos isso em primeira mão, pastor, eu creio em Deus, qual é o segundo passo que eu tenho que fazer? O segundo passo é buscar o Espírito Santo para a sua vida. Antigamente, quando nós aceitávamos a Jesus, há 30 anos lá atrás, preste muita atenção, a gente aceitava Jesus, não era para ser rico, não era para ganhar dinheiro, a gente aceitava Jesus porque a gente queria aquilo que os crentes tinham, a presença do Espírito Santo, falar em língua repartida de fogo, ter a revelação do Espírito Santo, tem o poder de curar os enfermos. Era isso que nós queríamos. A gente queria ser útil, a gente queria ser usado pelo Espírito Santo. Hoje não. Hoje as pessoas vêm para a congregação e vão para a casa delas e vão viver a vidinha dela, elas vêm no próximo culto. Não tem. O que foi que tu fez a semana toda para Jesus? Não, fiquei cá lavando louça, só falando com Deus. Aleluia. Ah, eu não fui evangelizou? Não. Eu não estava muito bem. A gente queria a presença do Espírito Santo na vida da gente, porque a coisa mais preciosa que o crente ganha é a presença gloriosa do Espírito Santo. Por isso que quando Jesus, escute isso aqui, Jesus passou 3 anos ensinando, aleluia, os discípulos, ensinando. E nesses 3 anos, a coisa que mais Jesus brigou era contra a incredulidade. Preste muita atenção. A família do Senhor, a família de Jesus, não acreditava nele. Escute isso aqui. Se a família de Jesus não acreditava nele,
Como é que vai acreditar em você e a sua família? Não liga para a sua família. Aleluia. Não liga se a sua família acredita que se você é uma mulher de Deus ou não. Se o teu marido acredita se você é uma mulher de Deus ou não. Não importa. Nem a família de Cristo, os seus irmãos, acreditava que ele era o Messias. Porque as pessoas, quando aceitam Jesus, elas vêm para a igreja falar com a pastora, com o pastor. Ah, pastora, eu estou passando luta em casa, a minha família é assim, os meus filhos são assim. Para com isso. Isso não tem nada a ver com a sua fé, naquilo que tu acredita. Não chegou o tempo para você. Hoje você não está crendo, vai chegar o tempo deles. Uma hora vai chegar. E aí nós temos 3 Tiago na Bíblia. Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, e o Tiago, irmão de Jesus, que se converteu depois que Jesus morreu e ressuscitou. Aleluia! Aí que ele começou a crer e escreveu o livro de Tiago. Prestem muita atenção. Os discípulos, olha, passaram 3 anos. Jesus pregava para a multidão, mas ensinava aos discípulos. E sabe o que aconteceu? Durante 3 anos, nenhum discípulo virou espirituais. Nenhum. Espera pastor, 3 anos, é Jesus ensinando 3 anos, e nenhum havia se convertido. Eu estou falando aqui para vocês a verdade do que é servir a Deus. Mas pastor, Jesus não ensinava a eles 3 anos, irmão, comendo, andando, dormindo, mas nenhum virou espirituais. Quando Jesus morreu na cruz, sabe o que eles fizeram? Eles foram se esconder, eles fugiram. Quando Jesus aparece depois de ressuscitado, aí chega Tomé e diz assim: se eu não pegar lá aonde está o cravo, lá onde passou, eu não creio. Aí Jesus aparece e diz assim: creia, Tomé, toca aqui aonde passou a lança, toca aqui. Aleluia. Glória a Deus. Escute, guarde que eu estou falando para vocês. A pastora e o pastor podem passar 10, 15, 20 anos ensinando vocês, mas se você não entender, se não tiver o Espírito Santo, eles vão passar 15, 30, vão morrer e nada vai acontecer na vida de vocês. Porque o Espírito de Deus, meu querido, ele precisa encontrar, em primeiro lugar, a fé praticada em ação, na obediência. Primeiro vem a palavra, repita comigo. Primeiro vem a palavra. Primeiro vem o que está escrito. Olha o que Jesus falou para os discípulos, e diz assim: olha, quando vocês forem presos, não vos preocupeis com o que falar. Ele não disse, presta atenção, ele não disse, vocês foram ensinados por mim, vocês vão falar tudo. Não, ele disse, o Espírito Santo, ei, glória, Aleluia. o Espírito Santo, repita comigo, o Espírito Santo vos fará lembrar tudo que eu tenho dito. Ele
Aleluia. Porque se não tiver o Espírito Santo, e o Espírito Santo precisa de Bíblia, o Espírito Santo precisa da palavra, mas é preciso crer. Não crer só de acreditar, mas crer de viver, colocar em prática. Antigamente, quando a gente ia para o culto, e o pastor dizia assim: faz assim, 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 a pessoa saía da sua casa, ia lá e fazia direitinho o que o pastor, porque o pastor estava falando pelo Espírito, e a pessoa fazia direitinho, e de repente no outro culto dizia: pastor, o Senhor mandou eu fazer, eu fiz, e Deus me deu vitória, porque foi dito pelo Espírito, e você foi lá e obedeceu, praticou. Hoje não, a gente prega, passou dali, a primeira coisa que a pessoa sai dali é pensando: televisão, internet, o Face, WhatsApp, já esqueceu tudo que foi dito aqui, mas hoje você não vai esquecer. Aleluia. Repita comigo: sem Bíblia não tem Espírito Santo, sem palavra não tem Espírito Santo, e sem obediência o Espírito Santo não pode fazer. Aleluia. Aí, escute só. Ele diz assim, ó: Deus, porém, no versículo 10, Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Aleluia. Deixa eu falar aqui para vocês. Há uns meses atrás, no ano passado, o Espírito Santo falou comigo e disse assim: tira 40 dias de jejum. E aí eu comecei a tirar 40 dias de jejum, o dia todo, todos os dias, o dia todo. O que aconteceu? Quando faltava uma semana para 40 dias, e eu dormindo na congregação, olha para o seu irmão, pergunta dele assim: o Espírito Santo manda você orar? Manda você orar? Manda você orar? Não, o Espírito Santo não manda você orar. É obrigação sua. Você não precisa do Espírito Santo para você orar. Duas coisas que não precisa e não tem glória nenhuma para os homens. A primeira é a oração. Pastor, eu oro. É a tua obrigação. Igreja, vamos orar. É até absurdo pedir para a igreja orar. É obrigação orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Aí tem irmã que diz assim: vamos fazer uma campanha de oração. Campanha de oração naquilo que é obrigado você fazer. Você sabia que a gente erra por falta de conhecimento? Vou fazer uma campanha. Deus, eu vou fazer uma campanha de oração. Aí Deus olha assim para ti e diz: campanha de oração? É obrigação sua orar. Tu não sabe o que está escrito? Repita comigo: o que está escrito? Orai sem cessar. Tem gente que não gosta, né? Agora, segura esse conselho aí. Jejua para você ver. Jejua. Pastor, o Espírito Santo mandou eu jejuar 7 dias. É o Espírito Santo. Porque deixar de comer não é fácil.
Orar é fácil tanto fazer como deixar de fazer. Agora faça a campanha de jejum e oração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Quando o Espírito Santo começa a falar com você, é nas coisas espirituais. Quando o Espírito Santo, que você pensa que é o Espírito, olha, é igual ajudar o próximo, né? Tem gente que diz assim: Deus mandou eu te ajudar. Deus não precisa mandar você ajudar ninguém, meu filho. É tua obrigação. Ah, eu só ajudo se Deus falar comigo. Coitado de você. Primeiro lugar, quem tampa os ouvidos, o clamor do necessidade, do necessitado, no dia que clamar, Deus também não ouvirá. É obrigação tua ajudar. Você não precisa que... Olha, pastora, Deus mandou eu lhe dar isso aqui. Que conversa. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Se você está com roupa, tu não é um animal. Você é gente. Você é pessoa, você tem um cérebro para raciocinar. Aleluia. Você tem sentimento, você tem amor. Eu tenho amor pela pastora, eu quero dar isso. Dê, mas no dia que foi Deus que mandou. Vou lhe dar um exemplo. Deus falou para Elias e disse assim: Elias, vai para Sarepta de Sidom, porque lá já providenciei uma viúva para cuidar de ti. Aí Elias vai para lá. Só que a Bíblia diz que na época de Elias tinha muitas viúvas. Glória a Deus, aleluia. Glória. Aleluia. Você imagine Elias chegando na Sarepta de Sidom e ele vindo um bocado de viúva, porque naquela época os homens morriam rápido por causa da guerra. Aí, imagine Elias. Será que é aquela? Será que é aquela ali? Será que é aquela outra ali? Não, apareceu uma viúva. E quando Elias olhou, o Espírito Santo testifica Elias e vai na direção dela e diz: o que tu vai comer? Aí disse: eu vou comer aqui só um pãozinho, uma farinha, e vou morrer já com meu filho aqui. Ele: não, faça primeiro para mim. Aleluia. São bobagens que a igreja vai vivendo. Por isso que existe a igreja hoje, irmão. A igreja está passando por uma situação difícil. Deus fica lá no trono de tudo esse povo. O que eu mando eles fazer? Está tudo escrito na Bíblia. Todo esse povo quer que seja revelado. Se está tudo na Bíblia. A revelação que o Espírito Santo tem é para revelar as profundezas de Deus. Tem experiência com o céu. Aí escute aí, ó. Uma semana para terminar os 40 dias. Aí nesse dia que eu fui dormir, depois do meu propósito de oração ali, chorando, fui dormir. Quando eu dormi, irmã, pastora, não brinque não, que o negócio é sério. De repente chegava 3 pessoas lá na porta da congregação. Era uma feiticeira com 2 ajudantes. E na revelação eu me despertava, mas não fisicamente, mas na revelação. Quando eu olhava, eu via
3 pessoas na frente da porta. Aí eu andava bem devagarzinho lá perto da porta, para ver o que eles iriam fazer. Aí a bruxa dizia assim: bem, foi mandado a gente vir aqui para destruir esta obra, porque aqui sai muita virtude. Aleluia. E nós temos que estancar essa virtude. A gente tem que paralisar esta obra, a gente tem que parar esta obra. E eu encostado na porta, a porta de vidro, e eu encostado, ele falando, e os 2 ajudantes diziam: como é que nós vamos fazer? Ela disse: espera aí. Aí ela abria um papel, ela dizia: nós temos que desenhar. Aí ela começava a desenhar, fazer um ritual lá na porta. E quando ela começava a fazer aquele ritual lá na entrada da congregação, tem uma descida. E ela fazia aquele desenho, e ele lá fazendo de acordo com o que estava no papel. Olha, irmão, até os macumbeiros têm que fazer de acordo com o que o demônio manda ele fazer. Se o demônio diz: mata uma galinha preta, vai, pega uma cachaça, eles têm que fazer do mesmo jeito. Por que que os crentes de hoje não querem fazer de acordo com o que está com esta palavra? Não sei se você já procurou com um feiticeiro, algum macumbeiro, quando você ia atrás de outras coisas por aí. Tinha que fazer do jeito. Leva lá para a encruzilhada, escreve, pega a roupa, você fazia. Você pegava a roupa, você pegava, colocava lá o que tinha, porque o macumbeiro, o bruxo pedia, e você fazia. Ai, de cá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não brinque com as coisas espirituais. Quando eu falo brincar com as coisas espirituais, estou falando não brinque com a sua vida. Se você soubesse, não adianta dizer: não deixe com ninguém, pastor, eu não faço mal para ninguém. O diabo não quer saber de nada disso. O diabo não quer saber disso. Ele quer saber que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas se você for guardado por esta palavra, a Bíblia diz que aquele que nasce de novo, o diabo não lhe toca. É um bando de crente. É um bando de crente dizendo: o diabo está bagunçando a minha casa, o diabo está não sei o quê, o diabo está não sei o quê. Ei! Acredite no que está escrito. A Bíblia diz que a palavra de Deus é escudo e broquel. Eu nunca vi. Às vezes, irmão, eu como pastor, às vezes dá vontade de dizer assim: irmã, para de dar alimento para Satanás. Tem crente que abre a boca e diz: pastor, o diabo está furioso, está irado. O que é que o diabo gosta de você? É? O que é que o diabo se apaixone por você? É? Não tem nem lógica, são. Sabe o que chama isso? A Bíblia chama de meninice. Meninice. Eu sei que ele está aí. Eu sei que ele quer me matar. Eu sei que ele quer destruir a obra. Eita Jesus. Eu sei que ele quer fechar a porta. Mas não é ele que fecha a porta. Pastor, o diabo fechou a porta. O diabo não fecha a porta nenhuma. A Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Repete comigo: a porta que Deus fecha, ninguém abre. Como é que está dizendo que é o diabo?
Existe, escute, presta atenção. Tem gente que é falando 24 horas. Diabo está ali, diabo está ali, diabo está acolá, diabo está fazendo isso. Eita, vou orar porque o diabo te levantou. Eita, não sei o que, vai levar. Minha querida, vá viver a Bíblia. Vai amar o teu próximo. Vá perdoar. Vá viver o Evangelho. Ajuda quem precisa. Ame aquelas pessoas que te fazem mal. Aqueles que te perseguem. Aquele que fala mal de você, ama ele. Só assim você vence o diabo. Porque isso é sinal que o Espírito Santo está na sua vida. Escute isso aqui. Versículo 11. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Eu não posso ser um pregador. Eu não posso ser um pastor, um evangelista, um homem de Deus, que só revela a tua necessidade humana. Quando você vê um pastor que vem aqui na frente, e ele está mais preocupado com a tua necessidade material, cuidado, cuidado, porque ele conhece as coisas dos homens. Que adianta eu chegar aqui e dizer assim: eita, tem gente doente. Claro, quem não está doente, alguém está doente aí. Eita, tem gente que precisa de emprego, mas todo mundo está desempregado. Agora, levar você à profundidade de Cristo, levar você à profundidade de Deus, e isso não acontece só no culto, não, porque é aí que está o mal. O crente vem uma vez, 15 dias aparece de novo. Tu imagine, tu vai para uma faculdade, para uma escola, tu vai só na segunda-feira, toda segunda-feira tu vai. O que tu aprendeu na segunda-feira passada, tu nem lembra mais. É constante a palavra, compromisso, responsabilidade. Tem gente que só lê a Bíblia quando vem à igreja, porque manda abrir a Bíblia, porque lá na casa dela não abre Bíblia. Pastora, pega isso daí, olha para essa irmã de vez, diga para ela assim: irmã, vou fazer uma campanha lá na sua casa. Olha aí para ela, diga para ela: vou fazer uma campanha lá na sua casa. Aí a irmã pensa logo: eita, a pastora vai fazer uma campanha de oração, jejum, não sei se ela vai, mas eu vou jejuar. Aí a pastora chega lá e diz: não, irmã, nós viemos aqui fazer uma campanha de leitura bíblica. Se é a palavra que faz o milagre, se é a palavra que cura, se é a palavra que liberta, se é a palavra que transforma. Olha para mim, pastor, qual é a segunda coisa, pastor, que não tem glória nenhuma para nós? Louvor. Eita, eu louvei 1000 hinos, eu louvei 10 hinos. Para com isso, é a tua obrigação louvar. A Bíblia diz: todos que têm fôlego louvam ao Senhor. O papagaio louva, a vaca louva, os animais louvam. Por isso que no Novo Testamento não existe ministério de louvor. Qualquer pessoa que chegar aqui e dizer:
Deus, teu ministério de louvor é conversa furada. Louvar é obrigação. Adorar a Deus é obrigação. Não adianta porque você tem uma voz bonita, e porque tem uma voz bonita, e você acha que aquilo ali é o máximo. Não. Diga comigo, todos que têm fôlego, louva ao Senhor. Preste atenção, que o louvor não é para ser ouvido. Não adianta tu passar o dia todo ouvindo louvor lá na tua casa. Falta de conhecimento. Ou tu canta ou desliga teu rádio. Não adianta. É sacrifício de lábios. Não adianta tu ouvir o hino 10, 15, 20 vezes. Que hino não liberta ninguém. Louvor não opera nada na vida de ninguém. Só emociona. Só faz você chorar. Só faz você se emocionar na alma. Mas a palavra afronta a tua alma. Aleluia. A palavra te corrige, te disciplina. Por isso que ele diz aqui, ó. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem? Se eu chegar aqui como pregador e falar só de necessidade carnal, é um pastor carnal que está aqui, é um pregador carnal que está aqui. Mas se o Espírito Santo estiver nele, ele vai te chamar ao conserto, ele vai te chamar ao arrependimento, ele vai te chamar para ler mais a Bíblia, para orar mais, buscar mais, jejuar mais, ter uma vida com Deus em obediência. Você pode dar glória. Abra a sua Bíblia em Romanos 12, quem puder. Romanos 12. Aleluia. Versículo 6. Romanos 12, 6. Ele diz assim, ó. De modo que tendo... Todos acharam aí? Romanos 12, 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é concedida, se é profecia, seja ela segundo a medida. Presta atenção. Esta fé é um conhecimento, irmão. É um conhecimento. É como tu vive a palavra. Quanto mais você vive a palavra, mais esta profecia vai se cumprir na tua vida. Quanto mais você tem uma vida de obediência, tudo que Deus mostrar para você vai acontecer. Presta atenção, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta os bens, faça com liberalidade. Faça, a Bíblia diz que um coração generoso Deus se agrada. O que preside
com cuidado. E o que exerce misericórdia, faça com alegria. Presta atenção. O objetivo do Espírito Santo é derramar dons espirituais para cada um de nós. Hoje só existe 2 ministérios na igreja hoje. É só pastor e cantor. É só isso. É só pastor e cantor. A igreja hoje é fraca. Por quê? Porque quem senta aí não acredita que o Espírito Santo tem algo para dar para ela. Mas não, porque ela já vem de casa pensando num problema financeiro. Eu tenho dívida para pagar. Jesus me dá dinheiro. Jesus me dá dinheiro. Jesus me dá, abre uma porta. Jesus me ajuda nisso. Já entra, já dizendo: meu filho está desviado, meu filho está assim. Ah, Senhor, meu marido, que ele é um capeta lá em casa. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Já entra com as preocupações, ele não entende. Aleluia. E através do Espírito Santo na sua vida, o diabo vai sair da vida do seu marido. O diabo vai mudar a história da sua casa. Através daquilo que Deus tem para você. Só, pastor, que nós estamos com um problema sério, pastor. Nós não temos mais o derramamento do Espírito Santo. Eu não sou batizado, não precisa ser batizado com o Espírito Santo para Deus te usar. Só precisa você querer ser um instrumento nas mãos de Deus. Abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 8. Presta atenção. Porque há um, pelo Espírito, escute, é pelo Espírito Santo. Só vai haver igreja de verdade. Vou dizer para o pastor, para o pastor. Existe um ministério aqui. Ministério não é igreja. Ministério é um dom que Deus dá para o homem por edificar a igreja. Mas a igreja sem os dons espirituais nunca será uma igreja. Se tiver só gente aqui para receber coisas materiais, nunca será igreja. Nunca. Pode ter placa, pode ter nome dizendo que é igreja, mas não é igreja. A igreja, ela só é quando existem os dons. Repita comigo: dons ministeriais, dons espirituais, fruto do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo quer nos dar. Mas as pessoas só vêm para cá atrás de coisa. Quer coisa? Vai trabalhar. Aleluia. Quer comprar um carro? Vai trabalhar. Quer ter uma casa boa? Vai trabalhar. Não foi isso que Deus falou para nós? Comerás do suor do céu. Sabe por quê? Escute. É porque tem um bando de gente enganando multidões, vendendo, trocando, negociando. Tu me dá R$1.000 que Deus vai operar na tua vida. Tudo isso por falta de conhecimento. Olha o que ele diz aqui, ó.
Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Essa palavra de sabedoria não é você chegar aqui e falar: Pai do Senhor, irmão, olha, irmão, Deus entrou na minha casa, fez isso, fez aquilo. Não é nada disso, é palavra de sabedoria. Isso é testemunho. Isso não é palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é isso aqui, ó. É interessante que esse Deus que alguém está buscando, ele fica dizendo: Deus, revela com quem eu devo casar, revela quem é meu marido. Aleluia. Aí o Espírito Santo: cala, mulher, eu quero te dar dons. Eu quero que tu seja um instrumento nas minhas mãos. Eu quero que tu seja um vaso cheio do Espírito Santo. Eu quero te usar para expulsar demônio. Eu quero te usar para curar os enfermos. Esquece isso aí, na hora certa vai aparecer na caminhada. Aleluia. Olha aí a pastora. Eu estava solteira. Fazendo quantos anos, irmã? Quantos anos, pastora? Era viúva, pastor. Viúva! Quantos anos aqui na obra sozinha? Quantos apareceram para casar? Aí, não, continua fazendo a minha obra, continua empregando. Vai chegar aí um venezuelano lá no sei da onde. Pare! Quando você parar de estar buscando soluções para os seus problemas e começar a ser útil para as coisas de Deus, Deus vai resolver todos os outros. Escute isso aqui. Olha o que é que ele diz, ó. A outro pelo mesmo Espírito, versículo 9. A outro pelo mesmo Espírito a fé. Ai, pastor, eu criei na hora que eu aceitei a Jesus. Não é esta fé, não. Não é esta fé. É a fé do Espírito Santo. Esta é a sua fé, porque tu acreditou na hora que tu ouviu. Aleluia. Esta é a fé do Espírito Santo. É aquela fé que está escrito lá em João, capítulo 5, epístola de João. É a fé que faz tu vencer o mundo. É a fé que pode vir prova, pode vir luta, pode vir quem vier, se levante quem quiser. Pode o mundo cair, mas você não cai, porque quem nos faz vencer o mundo é esta fé. A fé do Espírito Santo. Quantos têm essa fé? Não vai mentir não, que eu estou sabendo. Eu estou sabendo que você desistiu muitas vezes. Eu estou sabendo que você desistiu várias vezes. Não é essa fé, era tua. Essa tua fé é apenas a fé da mensagem. É apenas a fé que tu ouviu que Jesus morreu na cruz e você aceitou Ele. Mas não é a fé do Espírito Santo. Porque esta fé do Espírito Santo pode te colocar no fogo para ser queimado vivo, mas você não nega Jesus. Será que tu pode dar glória? Glória a Deus. Onde vier o câncer, mas você não nega essa fé. Onde vier a doença, mas você não abandona. O teu marido diz: tu não vai mais para a igreja, e você diz: o quê? Eu vou, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É uma fé inabalável. Olha o que ele diz aqui, ó. É isso que o Espírito nos dá. Não é nada de casa, para com isso.
Não é nada de chave de carro, não é nada disso. O problema, o negócio do Espírito Santo é o cuidado da igreja. É isso que o Espírito veio, irmão. Veio preparar a igreja para ser arrebatada. Deixa eu lhe falar. Esses dias, no ano passado, cheguei de viagem. Escute. Eu sei que depois de hoje, vocês vão começar a ter revelação no Espírito Santo. Glória a Deus. Para ser mais empenhado na obra. Para lutar mais, para fixar os pés na caminhada. Você deixa o problema lá, o problema não é teu. Tu já entregou na mão daquele que pode operar a maravilha, porque eu sei que ele pode operar a maravilha. Aleluia, Jesus. Eita, lábia, será que tu pode dar glória? Eu quero ouvir você dar glória. Eu quero você dando glória. Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Dê glória, dê glória, dê glória. Glória a Deus. Abre a boca para glorificar. Aleluia. Dê glória. A coisa mais difícil para a carne, escute isso aqui, a coisa mais difícil para a carne é dar glória mais de uma vez. Quando você dá glória uma vez, a tua carne não. Mas quando você dá glória uma, dá glória duas, dá glória três, dá glória quatro. E quando tu anda na tua casa dando glória, tu anda na rua dando glória, tudo que tu recebe é glória, todas as provas é glória. Quando você começa sempre a dar glória, você verá a mão de Deus pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Eu vou corrigir uma pessoa aqui porque o Espírito Santo está mandando eu corrigir. Aleluia. Escute. Pare de estar aperreando os outros. Escute. Pare de estar aperreando os outros dizendo: estou na prova. Ah, o negócio está feio lá em casa. Ah, pastora, pare. Pare com isso. Começa a dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Esse é o Espírito Santo. Não tem nada a ver comigo aqui. Não fica com raiva de mim, não. Não é eu, não. Parece que você quer que a pastora more lá na sua casa. O Espírito Santo está dentro de você. Fala com Ele. Faça como Jesus nos ensinou. Entra no teu quarto a sós. Ah, quem gosta de orar de dois está ferrado. Porque Jesus disse: entra no teu quarto a sós. Está ferrado quem só gosta de encher a sua casa de crente lá para orar pelos seus problemas. Jesus entra no teu quarto a sós. Entra só. Deixa que o Espírito Santo está vendo tudo. Ele olha tudo, ele contempla tudo. Aleluia. Voltando aqui para a Bíblia. Presta atenção. Outro pelo mesmo Espírito a fé. Outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. É assim, irmão. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Isso é para o pastor e para a pastora. Estão aqui na frente da obra.
Aí começa a olhar. Eita, a irmã orou no fulano, o fulano foi curado. Começa a observar, isso daí tem um dom de cura. Na hora de orar nos enfermos, chama a irmã para orar junto. Ei, irmã, a senhora tem um dom de curar. Vai lá na casa da fulana, que ela está enferma. Vai lá em nome de Jesus e ora lá. Não, pastor, é o senhor que tem que ir. Quer dizer que o pastor tem um dom de curar, dom de revelação, dom de milagre, dom de cura, de expulsar demônio, dom da... Aí o pastor faz tudo. Para nós finalizar, olha o que ele diz, versículo 10. A operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro dom de discernir os espíritos. A irmã chega para a pastora e diz assim: ei, pastora, Deus está me revelando que aquela irmã ali tem um espírito diferente, irmã. Olha, pastora, fica de olho. A irmã, é coisa da cabeça da irmã. Aí de repente era verdade. Chama essa irmã para perto. Ó, irmã, Deus lhe deu o dom de discernir os espíritos. Agora eu vou contar o maior segredo para vocês. Vocês sabiam que não é o pastor que cuida das ovelhas? Vocês sabiam? Ah, pastor, mas eu fui ensinado assim, que o pastor cuida das ovelhas. Você sabia que é a igreja que cuida do pastor? Presta atenção. O pastor e a pastora, só eles dois sozinhos, orando por 20 pessoas. Mas olha, 20 pessoas orando pelo pastor. Presta atenção. O papel do pastor é ensinar a igreja, é ficar de olho. Mas o papel da igreja, irmão, cuida do pastor. Pode se inscrever em tudo, cuida do pastor. Cuida na lã, na gordura, cuida no seu dízimo, com as suas ofertas, cuida na oração, cuida no carinho, no amor. A igreja que tem, irmão, o pastor que não tem ninguém orando por ele, coitado desse pastor, irmão. Quem ora aí pelo pastor e pela pastora? Levante a mão. Sem mentir. Quem ora pelo pastor e pela pastora, levante a mão. Vocês estão fritos, viu, pastor e pastor? Você sabia? Quanto maior a congregação, os membros, quanto mais pessoas que oram pelo pastor e pela pastora, é muito difícil esse pastor e a pastora cair. Se tiver 100, 200, 300, vou lhe falar. Alguém perguntou do Billy Graham, que conhece o grande pregador que já partiu para o Senhor. Alguém perguntou dele e disse assim: tu ora muito para Deus fazer tantas maravilhas? Ele disse: não, toda vez que eu subo no púlpito, tem 500 pessoas orando por mim. Vai gravando isso aí, ó. Quando você pensa que o pastor tem que cuidar de você, mas você soubesse que é você que tem que cuidar mais do pastor. Porque eu vou lhe falar uma coisa: se o pastor cair, vai todo mundo por água abaixo.
Vocês estão, olha para cá. Olha para mim. Presta atenção. A igreja, irmão, não é do pastor, mas o pastor é da igreja. Vou repetir de novo. A igreja não é do pastor, mas o pastor é dado para a igreja cuidar do pastor. Glória a Deus. Você sabia que é difícil as pessoas entenderem isso? Porque quando a pessoa aceita Jesus aqui, pastor, o senhor tem que cuidar de mim. Pastor, o senhor tem que estar na minha casa. Pastor, o senhor tem que fazer campanha. Pastor, o senhor tem que... Ei! O papel dele é te ensinar a palavra. Mas você não é do pastor. A igreja não é do pastor, mas o pastor é da... Vamos fechar aqui em Efésios capítulo 4, para a gente fechar. Pare com esse negócio. Falta de conhecimento estraga a igreja, prejudica a obra de Deus. Efésios 4. Escute. Quem encontrou aí para a gente terminar? Olha lá. Por isso foi dito, versículo 8. Por isso foi dito, subindo ao alto, Jesus subiu, levou cativo o cativeiro e deu 2 aos homens. Ora, o que significa subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, aleluia, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Agora vem, olha lá. Ele próprio deu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Presta atenção. Ele deu, aleluia, ele deu à igreja. Ele deu à igreja. Tem igreja aqui hoje? Tem igreja aqui? Porque hoje está difícil ter igreja. Tem frequentadores de congregações. Quando você entende que você, eu, Espírito Santo, que está na minha vida, Ele deu para você o teu pastor e a tua pastora. Mas Ele não deu você para o pastor e a pastora. Isso significa que depende de você. Quando tu vira as costas para o teu pastor, para a tua pastora, quem perde é você. Porque Deus deu para você. Deus entregou nas mãos da igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja nunca foi do pastor e nunca será de pastor nenhum. Porque a igreja tem um dono. Mas o pastor
Jesus entrega para a igreja, Aleluia. para zelar por ele, cuidar dele, alimentar ele, sustentar ele, porque é ele que se alimenta na palavra, é ele que faz você ser vitorioso. Por isso que ele diz aqui, ó, ele próprio deu, ele deu a igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fique em pé. Aleluia. Eu quero chamar o pastor e a pastora para mim. Oh, aleluia. Fica adorando em espírito. Aleluia. Vai dando glória. Aleluia. 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 Esse é o momento de provações. Esse é o momento. Uma vez, irmã. Uma vez, deixe-me falar. Uma vez numa congregação nossa, lá no 13 de setembro, o povo de lá dizia que me amava como seu pastor. Eles fizeram um bolo no dia do meu aniversário com a minha foto. Escute isso aqui. Eles fizeram um bolo em comemoração ao meu aniversário. E a congregação lotada de irmãos. Aí, como tinha uma dirigente lá, tomando de conta da obra, aí todos lá me abraçaram. Isso foi menos de 24 horas, viu? Tudo isso aqui. É experiência de vida. Em menos de 24 horas. A congregação lotada, vieram, me abraçaram, pastor, o senhor é meu pastor, aí me deixavam, me abraçavam, me davam um presente, e o bolo lá com a minha foto. Quando terminou aquele culto, eu chamei a dirigente e disse assim: irmãos, a partir de hoje, a irmã não será mais dirigente daqui de vocês. A irmã virou um capeta, irmão. Ela disse: não, eu não saio daqui não, a igreja é minha agora. Eu disse assim: irmão, quem quiser ficar com a dirigente, vai para o lado daqui. 90% foram para o lado da dirigente. Eu disse: bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela não tem condição de sustentar a vida de vocês, porque não foi para ela que Deus deu vocês. Deus não entregou ela para vocês, agora Deus entregou a minha vida para vocês. Logo depois da confraternização, irmão. Eu disse: amanhã mesmo vou retirar as coisas daqui do ministério e vocês podem ficar com ela. Mas não vai durar 3 meses. Todo mundo vai se desviar. Para vocês sabem por que as pessoas se desviam. Porque Deus dá ao pastor a igreja, e não a igreja ao pastor. Deus entrega nas mãos das pessoas para cuidar do pastor, para ter ele como ministro, para ministrar e ensinar a palavra de Deus. Mas por quê? Passamos a vida toda dizendo que era do pastor. Não durou 3 meses, irmão. Tudinho se desviaram, fecharam a congregação. E a maioria
pagaram um preço altíssimo e até de morte. Eu espero que vocês entendam. E agora é com vocês, porque o pastor e a pastora vai continuar aqui. O ano que passar eles vão continuar aqui. Nem que eles fiquem sozinhos aqui, eles vão continuar aqui. Mas quando comparecer diante de Deus, Deus vai dizer: eu entreguei homens maravilhosos para instruir a sua vida. Eu entreguei homens de Deus, homens meus, enviados por mim, pelo poder do Espírito Santo, eu entreguei para cuidar da sua vida. E o que você fez? Abandonou o seu pastor e a sua pastora. Vocês dois estão descobrindo que o problema não é quem está pregando, não é quem está ensinando, mas é quem está recebendo. Quantos está recebendo aí? É para quem crê. O meu papel é ensinar, o dele é ensinar, instruir. Mas naquele dia, Deus, a Bíblia diz assim, que os pastores hão de dar conta. Como é que Deus, como é que o pastor vai prestar conta com Deus se você for embora? Guarde bem esta palavra. E eu quero terminar lendo isso aqui, visando o aperfeiçoamento dos santos. É para a igreja virar santa. Não é para o pastor estar batendo cabeça com o pecado de ninguém aqui não, irmão. O pastor que fica batendo cabeça com o pecado, porque ele não entendeu o que é ser pastor. Vocês estão entendendo? É o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. É para ajudar o pastor. Eu espero que a partir de hoje o Espírito Santo venha derramar dons sobre este lugar. Aleluia. Se aquele dom que estava enterrado, desenterre hoje. Aquilo que Deus te deu para a obra. Ei, caládia, soremenecamai. Aleluia. Porque não adianta ter gente se não tiver pessoas cheias do Espírito Santo. E não é ser do Espírito Santo para ficar se balançando não, e nem falando em línguas estranhas não. É colocar a mão na obra. Aleluia. É para chorar junto, lutar junto. Porque só assim gera uma igreja. Aí ele diz aqui, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, pela virabilidade, à medida da estatura de Cristo. Aí ele diz aqui, ó: para que não sejamos mais meninos. Feche teus olhos e fale comigo. Diga: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor me entregou o pastor e a pastora para eu me ajuntar a ele para o crescimento do ministério. Eita Jesus! Para a obra crescer, para que eu possa ser usada neste lugar, em qualquer lugar.
sendo um instrumento nas mãos de Deus. Agora eu quero chamar você do seu lugar, só você que tem certeza que Deus entregou o pastor e a pastora para você. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui dar um abraço nele e dizer: pastor, o Senhor está lutando por mim, mas agora quem vai lutar sou eu. Aleluia. Eu vou estar ombro a ombro, mão dada, e eu vou buscar esses dons que o pastor pregou nesta noite. Aleluia. Porque eu quero ser útil para a igreja. E nós precisamos levantar uma igreja neste lugar, não apenas pessoas. Aleluia. Não apenas visitantes. Glória a Deus. Mas pessoas que querem fazer parte do corpo de Cristo. Quem é que vai sair do seu lugar? Vai lá. Cadê? Fica aí, não sai não. Cadê o segundo? Segundo, cadê? Venha. Só quem tem certeza que Deus entregou esse pastor e a pastora para você. Vem mais, vem mais. Fica aí, não saia daí não. Aleluia. Aleluia. Eita, Jesus. Fica aí. Aleluia. Pode dar um abraço. Dá lá um abraço no seu pastor, lá ver se tu aguenta. Presta atenção, a responsabilidade é de vocês como igreja. Fica aí, fique todo mundo aí, não saia daí não. Pode se abraçarem um ao outro, passar o braço, que a gente vai fazer uma oração. Aleluia. O pastor não é o dono da igreja, mas a igreja é o dono do pastor. Eita, Jesus. Deus seja louvado. Fica aí, não volta não. Fica aí que a gente vai orar. Tudo bem com a senhora? Aleluia. Ele não sabe, porque ele está doido para pegar o microfone e está de derramamento. E é dinheiro aqui? Especial. Mais direcionado? Ah, ele é filho de quem? Dela lá. É sua filha? É menor. Ah, sim. Fica aqui abraçando Não, comigo, ele não vai sai sair daqui não. Nós vamos orar. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. O novo nascimento está na nossa mente e no nosso coração. Escute isso aqui, vocês não vão aprender isso por aí não. O novo nascimento está na mente e no coração. Porque Deus sabe o que tu pensa e o que tu sente. Grave bem isso. Falsidade, falar mal por detrás, nem precisa você falar, porque Deus já sabe o que está no teu coração. Deus já sabe o que está na tua mente. Não é o pastor que perde a ovelha, é a ovelha que perde o pastor. Ei, calaia, sobre meus pais. Pastor não perde ovelha nenhum, porque Jesus disse: a ovelha está desgarrada. Mas quem foi atrás da ovelha desgarrada? Não foi o mesmo pastor ou foi outro pastor que foi atrás? Porque aquela ovelha era daquele pastor. A Bíblia não diz assim: a ovelha desgarrada e vai ir lá outro pastor atrás da ovelha desgarrada. É assim que a Bíblia diz? Não.
Porque o pastor nunca perde a ovelha. Nunca vai perder a ovelha. Oh, Jesus, porque só existe uma igreja. Só existe uma só igreja. Não existe duas. Grave bem isso. Quantas pessoas, irmão, que não valorizam o seu pastor e morreram, foram para a lama. Aí sabe o que ele disse? É culpa do pastor, o pastor não perde o rei. Grave isso, irmão. Grave isso, pastor. Depois que você entender essas coisas, não pense que você saindo da congregação com raiva, zangado, querendo, porque a ovelha que se vinga do pastor é aquela ovelha que diz assim: ah, eu não vou mais, ela está se vingando do pastor. Ele sabe que foi o pastor que deu ela, que deu o pastor para ela, porque era muito fácil se Jesus desse a igreja para o pastor, porque aí muitos teriam dono. Ah, é as minhas ovelhas, ah, é a minha igreja, o pastor dali é minha igreja, o outro pastor ali é minha igreja. Aí Jesus diz: de jeito nenhum, não dou igreja para pastor nenhum, mas eu dou pastor para a igreja. Quanto mais você cuida bem do seu pastor, e você luta para ver, daqui a um ano, eu não sei se eu estarei aqui com vocês, mas se você permanecer firme, você vai trazer mais um. Você vai ajudar ao crescimento. Você vai ver esse templo sendo coberto. Porque quanto mais você, olha, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que falar a verdade. O que é a verdade? Verdade dói, né? Tá bom, vamos lá. O seu dízimo não é dado para Deus. O seu dízimo é dado ao pastor. Vocês estão entendendo? O dízimo é para estruturar a congregação. É para ver o pastor andando para um lado para o outro, criando alma, levando vocês juntos para ajudar no evangelismo. Dízimo nunca foi para Deus, irmão. Dízimo nunca foi para Deus. Deus não precisa de dízimo. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 7. Mas quanto mais você dizima e quanto mais você oferta, mais Deus vai confirmar o seu dízimo e a sua oferta. Então guarde bem isso no coração de vocês. No dia que você falar para esse e para essa: vocês não são mais meu pastor, coitado de vocês. Coitado. Porque se foi Deus que deu eles para vocês, a minha Bíblia diz que Deus não volta atrás. Ele não volta atrás. Feche os seus olhos. Eu quero orar agora, levantando as mãos, e segura um na mão do outro, vocês que estão aqui com o pastor. Aleluia. E vai dando glória. Eu gosto de glória, irmão.
Vai dando glória. Vai dando glória. Ah, Senhor poderoso. E através do derramamento do Espírito e dos dons espirituais, Senhor, começa a levantar uma igreja nesse lugar. Uma igreja que ame os seus pastores. Uma igreja que cuida, que zela, que ora por eles. Uma igreja, Senhor, que dá ouvido aos ensinamentos da verdade. Porque o Senhor não entrega as suas ovelhas a homem nenhum. O Senhor não entrega a sua igreja a homem nenhum. Mas o Senhor entrega os pastores à igreja. O Senhor dá a eles para a edificação do corpo de Cristo na terra. Para que ele deixe de ser menino e pare de estar dando ouvido, Senhor, a qualquer vento de doutrina. Pai, que a partir de hoje, Senhor, que cada palavra que foi ministrada, Senhor, doutrinada, ensinada, que possa ser um prego bem fixado no coração e colocar em prática. E derrama, 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 derrama. Oh, Glória a Deus, aleluia. derrama do teu Espírito. Espírito Santo, vem como fogo, vem como vento impetuoso, vem com a palavra, Aleluia. vem com obediência, vem com dons espirituais, vem com o dom da revelação, da visão, da profecia, dons de curar, dons de milagre, toda fé. Vem com o dom de discernimento do Espírito. Vem com os frutos do Espírito Santo. Decaia, seremederai. Prima, decome, decama, surimedemai. Vem com fogo, vem com fogo, vem com fogo, vem com fogo, vem com fogo. Eu repreendo todo espírito diferente, todo espírito enganador, todo espírito mentiroso, todo espírito ao contrário, todo espírito mundano, Pai, todo espírito do homem não prevaleça. Mas prevaleça o teu Espírito Santo. Prevaleça essa verdade. Prevaleça esse sentimento, Pai. Pai, levanta uma igreja. Levanta uma igreja edificada pela verdade. Edificada, Pai, pela palavra. E caia por terra toda obra das trevas, toda obra maligna, toda obra satânica, toda inveja. Cobre, Senhor, cobre com teu manto de fogo, Pai. Seja repreendido toda palavra de maldição, Em nome toda palavra contrária, toda palavra de miséria. Caia por terra nesta noite, Pai. Caia por terra pelo poder que o Senhor tem nos dado, pela autoridade que o Senhor nos constituiu como ministro do teu Evangelho, Pai. Senhor, abre as portas para este lugar, porque é o Senhor que abre portas. Satanás nunca fechará porta nenhuma. É o Senhor que abre porta, é o Senhor que prospera, é o Senhor
multiplica a semente. É o Senhor que dá em abundância. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, aqueles de coração em gratidão e fé, que contribuem com esta obra, Pai. Eu creio que a partir de hoje, Em nome de Jesus. esta palavra vai fazer efeito neste lugar, porque não é palavra minha, não é palavra de homem, é palavra do Espírito, Pai. E toda carnalidade caia por terra, toda carnalidade não prevalece. Oh, Jesus, ensina este povo. Espírito Santo, ensina, Pai, a jejuarem mais, a buscarem mais, Senhor. Oh, aleluia. Que assim seja, Pai, para a honra e a glória do teu nome. Eu abençoo esta obra, eu abençoo teus filhos, eu abençoo, Pai, a tua igreja, que está alinhado aos seus pastores, em nome de Cristo. Amém. Dê uma salva de palmas.